A segunda temporada do podcast Foi Lá e Fez é inteiramente produzido no estúdio @Quarto Distrito e conta com o apoio de @Hora Energia, gere sua própria energia limpa, e @KTO_Brasil, onde a diversão acontece. Pessoal, começando mais um podcast Foi Lá e Fez, aqui Danilo Zambuja, com meu sócio, meu parceiro de podcast, Rafael Sobes. Trouxemos aí um convidado de muita expressão aqui no Rio Grande do Sul, um cara que tem contribuído muito com a transformação digital e de negócio, principalmente aqui no nosso estado, que é onde a gente está aqui hoje em Porto Alegre, gravando nosso estúdio, Quarto Distrito. Passar a bola para o Rafa e apresento para vocês aí. Como tá? Tudo bem? Mais uma vez aqui, Foi Lá e Fez. Uma honra tê-lo aqui. É um dos caras que esse mundo de vocês é o que faz a minha cabeça pegar fogo, que é o mundo que eu tô tentando entender todo dia. O Danilo, falamos aqui fora, o Danilo é um fã do senhor, então muito obrigado. Hoje, me desculpa aí se eu atrasar um pouquinho a conversa, porque eu vou perguntar, eu sou ignorante e eu quero aprender com o senhor hoje. Pô, senhor, né? O cara me acabou comigo. Não sei, quase a mesma idade. Gente, hoje a gente está aqui com José Renato Hopf, cofundador e CEO da For.All, atua nos mercados de tecnologia e financeira há mais de 25 anos. Iniciou sua trajetória no Banrisul, tendo criado o Banricompras e elevando o valor de mercado do banco em muitas vezes. Dono de um espírito empreendedor, foi cofundador e ajudou a estruturar uma empresa para fazer frente às duas gigantes setores de pagamentos eletrônicos, a VisaNet, que é a atual Cielo, e a Redcar, que é a Rede. Fundou a GetNet, primeiro unicórnio da América Latina, empresa que quebrou o monopólio das bandeiras de cartões de crédito brasileiro. Em 2014, vendeu 88% da GetNet por 1,08 bi. Em 2018, vendeu 11,5% por 1,1 bi para o Banco Santander. Atualmente, ele é CEO do Hub For.All, grupo de 8 empresas digitais montadas na lógica de business de plataforma voltadas para a exponencialidade dos negócios. Faltou alguma coisa? É isso aí. Tamo aí, empreendendo. Vem mais coisa pela frente aí. Coisa linda, coisa Legal, linda. Dani. Na próxima, então, vai ter que aumentar, né? Porque é tanta coisa e tem que ler, né? Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Sobres. Obrigado, Danilo. Prazer estar aqui com vocês no podcast. E parabéns pelo local. Muito legal mesmo aqui. Acho que tem uma vibe muito bacana. Acho que fala um pouco desse momento que a gente está vivendo aqui em Porto Alegre, no nosso estado, que é uma vibe do empreendedorismo, né? Da inovação. E acho que resgatar o Quarto Distrito é algo que foi muito legal mesmo, acho que da prefeitura. Acho que o governo do estado também está mobilizado nesse sentido. E vocês estarem aqui nesse estúdio, muito legal. Eu tinha visto antes o podcast de vocês, não tinha me ligado exatamente da posição muito bacana mesmo. Parabéns aí pelo local e pelo podcast de vocês. Legal. Obrigado. Primeira pergunta, eu quero saber o que faz quando a gente vende uma empresa por 1 bi? Que é a primeira coisa que passa no dia seguinte de manhã, assim? Um misto de felicidade e um misto de tristeza por abandonar o filho. Assim, uma coisa que eu acho importante, nós estávamos fazendo o nosso warm-up aqui, né, batendo um papo, a complexidade que é construir os negócios, né? E cada tipo de negócio, cada tipo de operação tem desafios, mas no fundo tudo é gente, né? Então, um time de futebol, numa empresa, numa startup, sempre o tema é gente e a dificuldade sempre é como que a gente engaja as pessoas em cima desse propósito, né? Então, eu acho assim, a coisa mais importante, o sentimento que eu tive, foi que eu tive, primeiro, muita sorte de ter encontrado duas famílias empreendedoras que acreditaram. Eles tinham, quando eu conheci eles em 2013, bom, um pouco da minha história, né? Eu desde moleque, eu sempre tive muita oportunidade que me foi dada e eu sempre aproveitei muito bem essas oportunidades, né? Então, e sempre eu vi a tecnologia como uma forma que ela pudesse ajudar as pessoas a poder impactar a sociedade. Essa sempre foi a minha lógica. Quando eu era moleque, assim, tinha ido para a Academia Força Aérea, eu tinha passado a universidade aqui, acabei saindo da academia, voltando para cá, tocando a universidade, e logo em seguida acabei entrando no Banrisul. O Banrisul foi uma primeira escola para mim. Eu aprendi com muita gente lá e eles foram me dando oportunidade. Eu era um moleque, 20 e poucos anos, e eu fui ganhando oportunidade, ganhando espaço. E acho que a grande coisa que eu acho que eu consegui fazer foi empreender dentro do banco. Existe uma diferença entre empreender e ser empresário, né? Sim. E eu acho que empreender é quando a gente se move por dentro, quando a gente quer realizar alguma coisa. E quando a gente quer realizar alguma coisa e quer realizar com muita gente junto, a força que a gente adquire e a chance de sucesso aumenta muito.
Porque quando tem muito mais pessoas imbuídas do mesmo processo, a gente se critica mais rápido, a gente corrige mais rápido, a gente trabalha mais em equipe. E aí eu acho que se tem uma coisa que eu acho que eu consegui fazer legal foi conseguir enxergar bem as oportunidades e mobilizar as pessoas em prol de algo que fosse positivo, não para mim, mas para o negócio, para as pessoas e para o impacto. Isso sempre me moveu dessa maneira. Então no Banrisul eu acabei conseguindo ter muita oportunidade e eu aproveitei essas oportunidades, engajando as pessoas, me deram mais oportunidades, assim eu fui indo, né? Então eu fico um pouco receoso quando a gente fala assim, o fundador ou o que criou, entendeu? Porque acho que, claro, muito da estratégia e na mobilização de liderança, acho que eu tenho meu papel, mas efetivamente, sem ser demagogo, efetivamente é uma construção conjunta. E eu acho que esse foi o segredo que me acompanha na minha trajetória toda. É de co-construir, de poder trabalhar com os outros, entendeu? Então, o Banrisul foi a primeira escola nesse sentido. E aí eu consegui liderar uma boa parte. Tive vários mentores, né? Posso citar vários aqui, mas assim, o próprio Jorge Krug, hoje diretor de tecnologia do banco, foi uma pessoa que me inspirou muito, aprendi muito com cartões com ele. E ele me deu muita oportunidade, eu aproveitei essas oportunidades. Co-construímos muita coisa, o Banco Compass é fruto dessa co-construção, entendeu? Então, acho que um pouco disso, um pouco vem dessa co-construção junto com muita gente. Luiz Porto Alegre Furtado, que é um cara que... mas como é que com 20 e poucos anos consegui liderar alguma coisa? Ele tinha uma cultura que ele trouxe, ele era o CEO da área de tecnologia do banco, né? E ele implementou a avaliação 360 graus na década de 90. Quem tem verdadeiramente a avaliação 360 graus verdadeira hoje, né? E lá era verdadeiro. Se a gente, então, eu avaliava meus superiores, existia a avaliação dos pares, então existia uma preocupação em que a gente desenvolvesse as pessoas tivessem oportunidades dentro do processo. Então, isso tudo criou um ambiente em que eu tive de novo, aproveitei a oportunidade, né? E aí só que eu queria empreender meu próprio negócio. Empreender meu próprio negócio, acabei conhecendo 2 famílias empreendedoras que já tinham um negócio na área de cartões, estavam começando a montar uma rede, estavam começando a montar a GetNet, né? Só que num conceito bem diferente, num conceito que era custo, né? Eles vieram me pedir ajuda. Eu disse, olha, isso que vocês têm é custo. Para fazer um negócio tem que fazer isso. E eu vendi meu peixe para uma família e disse, olha, tu tem que falar com o outro, falar com o Ernesto. Eu falei com o Ernesto e fiz só um pitch, na verdade um pitch para um pitch para outro e eles toparam a ideia, né? E investiram na ideia de construir um negócio gigante. E assim começou a GetNet. Com 8 pessoas a gente foi evoluindo e crescemos esse gigante aqui que acabou vendendo para o Santander. Fala para muita gente, talvez não conhece bem o que é a GetNet, o que ela se propôs a fazer. Fala para a gente o que tu enxergou, né, de oportunidade para construir, para fazer. O que era o negócio que tu viu? Quando a gente empreende, eu sempre penso assim, né? Fica muito nítido para a gente que tem uma oportunidade ali. E a gente olha para os lados e olha, não tem ninguém fazendo, ou alguém está fazendo bem feito, ou, né, ou tem uma forminha diferente de fazer. O que tu viu e o que é o negócio? Muitas pessoas pensam e dizem, poxa, se eu olhasse o mercado naquela época, eu podia entender o seguinte, poxa, como é que tu vai querer brigar com 2 gigantes, né? Muitos vão dizer o seguinte, isso não é uma oportunidade, isso é uma loucura, né? Eu já penso diferente, se tem 2 gigantes, é porque tem um mercado muito grande, né? Então, se eu tiver a competência e souber trabalhar, tem oportunidade, porque normalmente quando a empresa se torna muito grande, acaba gerando uma oportunidade de qualidade, as pessoas querem poder escolher, né? As pessoas querem poder ter a chance de escolha. Existia um duopólio na época, existia quem quisesse aceitar Mastercard só podia aceitar Redcard, quem queria aceitar Visa só podia aceitar VisaNet. Então, não existia oportunidade de escolha. Isso gera, falta de liberdade, gera um descontentamento natural, quer dizer... Até porque nunca se consegue atender sempre muito bem todos os clientes. E quando fica muito grande dentro de um duopólio, o nível de qualidade de serviço baixa muito. Então, o que eu vi? Poxa, todos os mercados grandes do mundo, a indústria de pagamento ser aberta. Algum dia isso vai abrir. E a gente pode ser vetor dessa mudança. Só que até lá a gente precisa construir outro negócio. Então, a gente foi construindo a GetNet, pegando os cartões regionais e operando na recarga de telefonia. Na recarga de telefonia, na época, tu tinha que pegar um cartão físico, em 2003, tinha que raspar, botar, né? Para botar no celular. O que a gente fez? A gente pegou compramos 2.000 cartões, raspamos, botamos dentro de uma maquininha POS, aquelas maquininhas, fomos na telco, nas telecoms, e dizendo, olha, vamos fazer recarga eletrônica. E assim a gente começou a impulsionar a recarga eletrônica do Brasil. Pouca gente conhece essa parte da história da GetNet, conhece muito pela história do cartão. Não sabia. E aí, só que a gente, em 2, 3 anos, a gente tinha 40% do mercado de recarga de telefonia do Brasil. A gente movimentava 4,3, 4,5 bilhões de reais ano em recarga de telefonia. E isso
nos fez criar uma rede que permitiu que a gente negociasse com bancos internacionais, que não eram donos da rede Card da VisaNet, porque a gente precisava de uma força política para poder mobilizar a Mastercard e Visa para abertura do mercado brasileiro de cartões e uma força política também nacional, junto ao Banco Central para poder fazer isso aí. Então, a gente conseguiu o apoio do Banco Central, conseguimos o apoio do CAD e conseguimos apoio do Mastercard e da Visa através da parceria que a gente fez com o Santander. Então, a gente negociou com o Santander, com o HSBC e o Citi. Escolhemos o Santander porque o Santander tinha mais alinhamento cultural conosco. O Santander tinha mais fome e apetite por crescer no Brasil. Vemos o que aconteceu com o HSBC, aconteceu com o Citi no Brasil. Naturalmente, nossa escolha acabou sendo certa mesmo, né? Sim. E o Santander tinha um apetite muito grande de crescer. E era uma empresa que tinha uma cultura de dono, né? Dom Emílio tinha, então, aquela cultura de dono, aquela cultura de empreendedor, aquela cultura de empresário, de querer competir e ganhar espaço. Foi o que nos atraiu para poder fazer aliança com o Santander aí. Fechada a aliança com o banco, a gente conseguiu mobilizar todo esse processo e fazer isso aí. Muitas pessoas pensam, por que é uma oportunidade? Eu vi como oportunidade, mas muitas pessoas olhavam esse mercado e viam como, cara, isso não é uma oportunidade, isso é suicídio, quer dizer, isso é difícil, como é que tu vai fazer, entendeu? Então, tudo na verdade é como a gente encara uma situação. Então, eu gosto de mercados onde tem... existem dois tipos de negócio. Quando tu olha alguma coisa que ninguém viu, ou tu olha sobre uma outra ótica aquilo que já está todo mundo dentro, né? Eu prefiro essa segunda oportunidade. Por quê? Porque aquilo que ninguém viu, às vezes tu tem que formar cultura da situação de negócio. As pessoas não têm, tipo, vamos falar de uma coisa normal hoje, o Pix, né? A Forol, por exemplo, a gente implementou o pagamento com QR Code em 2016. A gente já tinha pagamento com QR Code funcionando aqui pela cidade. As pessoas não sabiam usar. O que eu me dei conta? Eu disse, cara, isso aqui não tem... precisa de muita gente pegando a cultura do QR Code para isso realmente popularizar. Então, o investimento para poder gerar mudança de cultura é muito grande. Isso fez a gente dar uma guinada, que depois eu posso comentar a guinada que a gente deu na Forol em função disso. Eu me dei, pô, isso aqui não é agora. A solução é fantástica, esse é o futuro, mas aqui tem uma mudança cultural. Então, a barreira cultural é uma barreira que se tu tem dinheiro para poder romper, é fantástico. Só que o investimento é muito elevado, né? Então, por outro lado, com a questão da GetNet, o investimento é grande, mas não tem uma diferença de mudança de cultura. O que tinha era uma mudança de modelo de negócio. Era uma mudança de tu desenvolver mais multisserviços, não estar restrito somente a Mastercard e Visa, de ter as duas operações, de poder oferecer um serviço melhor. Que existia uma disruptura de modelo, quer dizer, romper o duopólio que existia ali. Então, tinha uma dificuldade estratégica, mas tinha uma dificuldade também operacional de tu funcionar melhor, né? Então, o GetNet, a gente fez isso. A gente rompeu um duopólio e operamos melhor. A nossa maquininha era mais rápida. E como ela era mais rápida, e a gente tinha 2, 3 maquininhas lá no atendente, qual que o atendente usava na hora de pagar? Que era mais rápida. Então, a gente acabava sendo escolhido na troca. Então, mesmo quando tinha 2, 3 maquininhas dentro do local, a gente acabava sendo escolhido em relação à rede Card VisaNet, que na época nós funcionava um pouquinho mais rápido que a deles também. Entendeu? Então, um pouco da história veio dessa, assim. Então, a sacada foi justamente enxergar diferente um mercado grande e operar diferente dentro desse mercado e trabalhar com mais qualidade, com algumas tecnologias novas, algumas coisas. Então, teve um monte de sacadinhas melhores, assim, interessantes que a gente fez que nos deram competitividade em relação aos concorrentes na época. Que é aquela vírgula, né? Onde ninguém pega, se a gente acha aquele nicho, e claro, com um trabalho bem feito, isso não tem erro. Interessante quando o senhor falou do Banricompras. Por culpa do senhor que eu comecei a usar cartão de crédito. Não usá-lo bem, a usá-lo. Porque eu morava ali no Beira-Rio, né? Todo mundo sabe, né? A Banrisul é patrocinadora do Inter. E chegou o momento que nós tínhamos cartões de crédito, assinando o contrato, né? Profissional, 16 para 17 anos. Estou falando de 2000, 2001, 2002. E aí o pessoal do banco começou a falar, cara... Surgiu um negócio em Banricompras. Nós ganhávamos 300, 400 reais. E a gente tinha um posto na frente. Hoje não existe mais o posto. Bem na frente, né, ali é a Padre Cacique, exato. Posto Ipiranga, acho que era, né? Era um posto Ipiranga, algo assim. Eu me lembro, eu acho que eu botei aquele cadastramento ali. Ali que eu aprendi a usar, porque aí eles inventaram o tal do Banricompras. O que é isso? Cara, tu pode comprar e parcelar. Aquilo ali era o ouro. Nós, todos os atletas da base do Inter, a gente ia naquele posto ali. O posto ganhou todos os clientes, porque tinha um outro posto do lado, né? E aquele tinha o Banricompras. A gente ia lá, vai que tem Banricompras. E coisas básicas, uma coca, um salgadinho, coisas assim. E a gente ficava o dia todo no posto porque tinha Banricompras. Que loucura, né? Não, o Banricompras, o Banricompras foi uma sacada que
Hoje, os nomes bacana, né, em inglês, né? Então, virou uma febre hoje na Europa e nos Estados Unidos o Buy Now, Pay Later, né? Quer dizer, eu compre agora, pague depois, mais tarde. O velho nosso do Brasil, cheque pré-datado. Cadê a Exato. Só que é que na Europa, principalmente, o conceito de... Bom, tu já viveu no exterior bastante, né? Só sabe como é que no exterior a questão nos Estados Unidos também o crédito é muito forte, mas na Europa o débito é muito forte, né? Só que o crédito nos Estados Unidos ele é muito forte numa lógica de uma vez. Eles não têm muito parcelamento, não tinham, agora tem bastante parcelamento nos Estados Unidos, mas não tinha muito parcelamento, né? O parcelamento quando tinha era parcelamento loja, que não era também uma coisa muito frequente. E na Europa também não, só para alguns mercados, como por exemplo compra de imóveis, uma coisa tinha algum parcelamento como a IKEA e outros. E esses caras lá como a IKEA, a Sueca, elas que começaram a implementar, e até teve uma empresa chamada Klarna, que começou a implementar bastante essa lógica de Buy Now, Pay Later, com essa lógica que o Banco Compras implementou em 97. Em 97, grande sacada nossa foi o seguinte, poxa, se a gente tem aqui 3 milhões de clientes no Rio Grande do Sul, a gente tem 30% da população gaúcha é cliente do Banrisul. Então, nós temos uma força muito grande para criar uma rede regional, né? Então, a lógica foi o seguinte, só que a coisa toda iniciou numa lógica de substituir o cheque pré-datado. Só que a gente subiu de maneira muito inteligente, porque a gente permitiu com que a taxa de risco e o processo fosse flexível de acordo com o que o estabelecimento quisesse, porque a questão da capacidade financeira de cada estabelecimento é de cada um, tanto que o cheque pré-datado varia de acordo com o momento, época do ano, vou parcelar livro, vou parcelar uma coisa, vou parcelar uma compra, de repente, na loja de conveniência que eu tenho mais margem, daqui a pouco eu não posso parcelar no combustível que eu tenho menos margem. Entendeu? Então, essa possibilidade a gente botou no Banco Compras. Isso foi uma grande sacada, porque isso fez o Banco Compras muito diferenciado. Em 97 a gente botou isso no ar, o que agora é moda, em 2023 é moda na Europa, né? Que é o Buy Now, Pay Later. A gente já tinha isso aí no Banco Compras lá, ideia montada pelos gaúchos, pelo pessoal do Banrisul, que a gente montou essa sacada. E tu vê como era um troço bacana. E a gente tinha uma coisa muito interessante, que era o seguinte, a gente ia com os estabelecimentos, e os estabelecimentos começavam a ver que direcionava público, e quem não tinha, perdia público, como aconteceu com o que tu falou agora. E a gente fazia com frequência situações do tipo assim, a gente ia almoçar, as agências, a gente ia almoçar no restaurante, não tem Banco Compras, a gente saía, ia para outro restaurante para almoçar. Então a gente provocava justamente a sensação de que, olha, vamos trabalhar para poder... Tem volume essa operação. E aí, só que isso também aconteceu dos próprios varejistas também não querendo mais o cheque. Porque o cheque tinha muito risco, né? Tinha muita fraude no cheque. Sim. Então, o Banco Compras, ao mesmo tempo, criou essa flexibilidade e facilidade. De novo, a sacada do modelo que a gente implementou em cima de uma coisa que já era uma cultura, só que a gente trouxe tecnologia para uma coisa da cultura brasileira, que é o cheque pré-datado. Reduziu o custo para todo mundo, ficou mais fácil para todo mundo e ficou melhor. Então, essa foi a grande sacada do Banco Compras, assim, para ele ter escalado o negócio. Muito bom. Tu traz ali um pouco dessa experiência que tu teve no Banrisul, principalmente com os líderes que tu teve, né? Enfim, essa questão cultural de negócio, que ajudou na tua formação como empresário, né? Porque tu já empreendia lá dentro, né? Vamos dizer assim. E depois a gente conversou, foi o final lá na venda, né? Mas nesse meio do caminho muita coisa aconteceu, muita coisa rolou. E a partir daí, além de ser um desenvolvedor, além de ser um bom colaborador, um cara que empreendia dentro do Banrisul, tu te viu na posição de agora fundador de um negócio, cofundador, seja qual for, e de ter um papel de liderança, né? Como é que foi esse trajeto para ti ser tão novo, liderar um negócio que daqui a pouco, sei lá quantos mil funcionários chegou, como é que foi os desafios, como é que tu lida com isso, né? Eu acho assim, olhando para trás, a gente acaba fazendo as coisas meio que existem coisas que a gente fez meio natural e deram certo, a gente vai fazendo, às vezes a gente não estuda muito bem, às vezes, as coisas, por que deram tão certo, né? Mas eu costumo dizer assim que para uma empresa, uma startup de caráter muito claro, mas para uma empresa em geral, quando cria uma startup é importante tu ter um bom plano, né? Então, porque o plano, muitas dizem, é importante é ter sacada. Não, sacada todo mundo tem, toda hora a pessoa vem com alguma ideia para mim e eu digo assim, olha, mas a dificuldade é difícil implementar isso, por isso tem que ter um bom plano, então tem que ter uma boa ideia com um bom plano, mas isso só sai do papel se tu tiver um conjunto de empreendedores. E esse eu acho que é um ponto importante que muda, né? Que é tu não estar sozinho fazendo aquele processo, né? Então, quando eu assumi ali na GetNet, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, olha, eu preciso trazer um conjunto de pessoas que possam co-empreender junto comigo. Então, eu trouxe pessoas, as pessoas me ajudaram, vários assim foram fundamentais nesse processo, mas que pudessem ajudar a co-construir esse processo desde o zero, né? E a gente tinha investidores que acreditavam tanto no negócio quanto nas pessoas.
Porque dá problema, nós estávamos falando aqui antes, né? As coisas dão problema, né? E tudo, no final, são pessoas que estão envolvidas. Então, se tu não tiver pessoas que estejam com o mesmo alinhamento cultural, o mesmo alinhamento de valores, que esteja assim, o que é importante, o que nos move, porque às vezes quando vem uma pessoa e vai falando, olha, eu estou fazendo esse negócio que eu quero vender logo, pagar muito dinheiro, às vezes as pessoas estão com esse interesse puramente financeiro. A chance de dar ruim é muito grande. Por quê? Porque não tem alma, né? Porque quando dá problema e tu não tem alma, a forma que tu encara o problema, tu desiste logo, né? Porque não tem coração envolvido, né? O importante é a jornada. Então, se tu tem uma jornada, quem é que tá junto contigo nessa jornada? Né? Então, isso faz toda a diferença, né? Isso, desde Churchill falando, né, da questão da guerra, a qualquer coisa. Então, na verdade, uma coisa que sempre me inspirou foi isso. Então, eu mesmo estando liderando, eu entendi que a gente tinha que conseguir construir as pessoas, engajar as pessoas nisso. Então, isso foi assim na GetNet. É assim hoje no nosso grupo, né? A gente chama de Grupo Forol, porque a Forol foi a primeira empresa que a gente empreendeu ali junto, eu e o Ricardo Galli, que é meu sócio cofundador. A gente tem 9 operações hoje no nosso hub, que a gente começou a chamar agora de Grupo Econômico, chamamos de Grupo For, né? Para tentar... A gente acaba chamando de Grupo Forol, porque a Forol foi a primeira empresa do nosso grupo, né? Que a gente acabou criando. E é assim, né? Quando a gente criou, a gente pegou aquele aprendizado que a gente teve de GetNet. O Ricardo, a gente trabalha juntos agora, já faz acho que uns 17, 18 anos que a gente trabalha junto. Ele estava com o head de inovação da GetNet. E quando a gente tinha algumas ideias, a gente tinha alguns sonhos do que a gente gostaria de implementar nesse mundo digital. E daí a gente se juntou para poder compartilhar esse mesmo sonho de poder mostrar que a gente consegue fazer no Brasil, que a gente consegue fazer no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, aquilo de mais moderno e digital que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, no Israel, na China, né? Então, um pouco do nosso conceito. E o nome Forol derivou disso, né? Pegando o gancho, né? Que a gente viu que a lógica de construção de negócio de plataforma, que hoje todo mundo fala, ninguém falava em 2015, né? Então, ninguém usava o termo plataforma, ninguém usava o termo ecossistema, né? A China já estava desde 2009, 2012, mais especificamente trabalhando com ecossistemas, né? Sim. Alibaba, a Tencent prioritariamente, mais que o próprio Alibaba, de certa forma a Amazon, né? Mas a lógica de plataforma ela foi implementada por vários grandes negócios digitais. Então, quando tu olha o Uber, o Netflix, Airbnb, todos esses caras, eles têm uma lógica de negócio de plataforma, em que usam a tecnologia para viabilizar. Só que todos eles tiveram que fazer sua tecnologia, porque os grandes fornecedores de tecnologia da época não tinham tecnologia para plataformas digitais. A tecnologia era muito eletrônica, né? Muito para back-office, para o RP, para a função não a função de experiência, porque o digital é a experiência do consumidor. É tu estar presente na jornada diária das pessoas usando o celular como apoio, né? O nosso celular é que nos conecta digitalmente, né? Dentro dessa jornada, seja no mundo físico ou no mundo online. Mas é o celular com o smartphone que foi a grande ruptura, né? Essa grande chave da digitalização aconteceu a partir de 2007, né? E pouca gente comenta o porquê que aconteceu a digitalização, né? Eu para mim, acho que tem 2 segredos nessa digitalização. O primeiro trunfo foi o Steve Jobs ter trazido a questão do smartphone com touch, mas o mais importante do que o touch foi a questão da criação das lojas de aplicativos. Porque isso permitiu dar ao celular a capacidade igual a de um computador, para que todo mundo possa implementar algum aplicativo lá. E depois foi copiada pelo Google, né? O Android, para que tu possa ter também a loja no Google. Então isso viralizou absurdamente. Quer dizer, o smartphone baixando de custo, gerando democratização. Hoje, a maior parte da população economicamente ativa no mundo tem um smartphone, né? Então não tem nada mais revolucionário do que isso. Junto com a tecnologia cloud computing, que daí tu não precisava ter teu próprio computador, essas duas coisas juntos geraram esse boom de digitalização a partir de 2007. E hoje nós estamos vivendo essa digitalização, só que as empresas para poder operar eles precisavam de plataformas. E o que a gente fez foi criar uma plataforma digital que aproveitasse esse processo para que todas as empresas pudessem usar. Então por isso que é for all, né? Todas as empresas tinham uma necessidade de fazer plataformas, a gente criou plataformas para a digitalização dos negócios das empresas. E assim começou a Forol em 2015, a gente começou a Forol, mas a gente lançou o mercado em 2017. E aí depois tem toda a história do nosso grupo aí, que a gente vem trabalhando. Que massa, que massa. E como que faz para fazer o quê? Ter o plano, mas como que faz para fazer as pessoas acreditarem na ideia? Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo... super jovem ali, nos anos 2000, provavelmente trabalhou com pessoas mais velhas, num mundo que não era tanta internet. Hoje é mais fácil falar, né? Mas como que o senhor fez para fazer o pessoal se mobilizar, acreditar na ideia, e num momento assim que talvez só o senhor acreditasse, só visse aquele mundo da internet.
E a galera toda, que era a grande maioria que não entendia. Como mobiliza para acreditar nesse sonho e fazer acontecer? Bom, primeiro na GetNet foi uma coisa que eu trabalho bastante com famílias, né? Famílias empreendedoras de motor-negócio. Na operação da For All, em 2015, o Brasil já estava começando, a revolução digital já estava começando a acontecer no Brasil, né? A dor digital foi acontecer mais em 2019. Vamos dizer assim, as empresas passaram a perceber assim, olha, ou eu tenho possuído digital, ou eu tô... E a pandemia acelerou toda essa situação de que, olha, ou eu tô inserido digitalmente, ou tá fora. Estou fora. Em muitos negócios ficou fora do ar, literalmente, né? Sim. Então, o podcast cresceu bastante, né, na pandemia e várias coisas acabaram acontecendo, crescendo na pandemia. Então, na verdade, a digitalização ela foi muito acelerada em alguns negócios, assim, vários anos, ao longo dos 2 anos, quase 3 de pandemia. Hoje ainda estamos meio discutindo o tema, ainda inacreditável, mas ainda estamos. Mas, assim, 2015 ainda não era uma realidade. Então, o que a gente fez? O lado bom, a gente viu antes. Qual foi o lado ruim? A gente viu muito antes do mercado ter necessidade. Então, quando a gente lançou as nossas tecnologias, a gente percebeu assim, olha, as pessoas não estão entendendo muito bem, né? Mas a mobilização das pessoas no ambiente de inovação foi mais fácil, porque no ambiente de inovação, as pessoas já estavam com a sensação, já tinham, dentro do ambiente mais direto de inovação, a percepção em relação ao tema já era uma realidade. A gente já tinha várias startups, o Brasil em 2015 já estava vendo uma situação com muitos fundos, né? O próprio aqui em Porto Alegre, né? A gente foi crescendo, a gente começou em seguida, já tinha Aliança pela Inovação, depois tivemos o Pacto Alex, e nos últimos anos o processo dentro do ambiente de inovação é mais tranquilo. As empresas é que demoraram para sentir o impacto, né? Então, a globalização acelerou o processo, as pessoas começaram a competir globalmente com as... Então, tu vendo a própria questão do e-commerce, né? Shopee, Alibaba começou a atender globalmente, né? Então, a questão do trabalho também, remoto, foi global. Então, quer dizer, várias coisas provocaram uma digitalização do Brasil e do mundo nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, 5 anos prioritariamente, e na pandemia mais. Então, trabalhar para as pessoas poderem se engajar com o processo, ele é uma coisa que acontece ao natural, porque nas pessoas do ambiente de inovação, elas estão vivendo de perto essa realidade, estão vendo a oportunidade. Então, a gente sempre conseguiu engajar muito bem as pessoas nisso. Agora, para poder fazer as alianças, acabaram acontecendo que vários desses nossos negócios são JVs, com empresas setoriais, que têm uma dor digital, né? Então, aí a For All, com sua tecnologia, com seu know-how, entra para poder colaborar junto com alguma empresa setorial para poder fazer um projeto para ela, né? Então, a gente fez projetos super grandes aí para Ipiranga, Ambev, Grupo Cosan, Itaú, Outback, Bob's. Posso dar uma lista de mais de 50 grandes empresas no Brasil, em qual a gente ajudou eles a ter competitividade digital, só que a nossa marca não aparece, porque quem captura valor digital são os nossos clientes nacionalmente, através da For All, nossa empresa que faz soluções de marketplace, faz soluções de jornada de experiência de consumidor, a gente ajuda a fazer projeto de dados, ajuda a botar um banco digital no ar, a gente ajuda a botar uma solução de loyalty, marketplace e tudo. Quer dizer, todo esse pacote de tecnologia e de solução e ajudar a fazer uma análise do próprio negócio é uma coisa que a gente faz através da For All. Só que, paralelo a isso, a gente tinha uma tese de que a gente queria estar presente no ecossistema de jornada diária de vida das pessoas, né? Porque onde o digital é mais presente, aquilo onde tem frequência e o engajamento emocional. Então, a partir do momento que a gente tinha uma tese, a gente foi atrás também de empresas líderes setorialmente e foi co-construindo com elas empresas setoriais, entendeu? Quer dizer, aquela empresa do setor de entretenimento tem conhecimento do setor de entretenimento, tem escala, tem canal, e nós temos know-how de botar um negócio digital. Então, nós entramos com know-how digital, com a capacidade de direção de empresas, formação de cultura, formação de tecnologia, e a empresa entra com canal, com processo, a gente cria uma empresa para atender não apenas o negócio desta empresa, mas para atender o setor como um todo, né? Então a gente fez isso em entretenimento, fizemos em food service, fizemos isso em esportes, fizemos isso em setor vinícola também agora, a gente está com a Anilocos, então a gente tem a Uhu no entretenimento, a Ground Sports, a gente tem o Anilocos num setor, a Quick em outra, né? A gente tem na área de marketing, a gente tem a Aio que atua com experiência de marketing, então a gente tem várias empresas que atuam nesses setores trabalhando o quê? Co-criamos empresas para poder mudar a experiência dentro de alguma do setor. Então, porque
Muda muito do que foi a GetNet no passado. Né? A lógica a mentalidade é a mesma. Exatamente. Perfeito, Daniel. Assim, eu costumo dizer que aquilo que a gente fez com a GetNet junto com o Santander, que a gente montou a GetNet num monte de coisa, depois a gente se juntou com o Santander. Porque o Santander tem canal, tinha marca, tinha relevância no setor financeiro. E nós tínhamos capacidade de montar negócios de tecnologia e montar uma empresa com características de startup. Então a gente juntamos uma operação para abrir o mercado brasileiro de cartões. Então, esse é o mesmo aprendizado que a gente teve ali com o Santander, a gente aplicou agora de maneira serial no setor digital, criando empresas setoriais no qual a gente possa ter competitividade naquele setor, gerando uma plataforma para o setor. Então, tem sido um desafio muito legal, um aprendizado muito bacana, essa cocriação com muitas pessoas, entendeu? Vai ter ideia. A gente está inserido, eu e o Rafa somos numa empresa segmento de energia, que é um mercado que a gente... admira muito, gosta muito em relação à parte de sustentabilidade, acredita muito no futuro disso, da conscientização das pessoas de consumo, e a gente sente muito aquelas duas visões que a gente compartilhou ali, né? De ser um mercado ainda muito novo, em relação à cultura das pessoas, de entender como vai ser esse futuro, né? Às vezes pode parecer até o slogan da nossa empresa, o futuro é agora, né? A gente tenta trazer isso para as pessoas e gerar essa consciência. E é um trabalho muito educacional, de conscientizar um mercado. Enfim, a gente tem uma visão de longo prazo, onde muitas coisas que a gente imagina que a gente poderia colocar em prática, mas a gente não percebe que os stakeholders do mercado estão preparados para o que a gente pensa. E aí a gente dá um passo para o lado, né? Nem para trás, um passo para o lado, entende como o mercado consome hoje, o quão consciente o mercado está hoje, qual o tamanho do mercado hoje. Mas olhando lá, enxergando um mercado gigantesco e vendo as pessoas de olhos vendados ainda, né? Provavelmente já se deparou em algum desses negócios isso, né? Como é que tu lida enxergando que o mercado é gigante, mas ainda o nível de consciência do consumidor para a solução que a gente tem nas mãos ainda... Como é que age no presente, vamos dizer assim? Da agonia, né? Tipo assim, é tão claro para mim, mas todo mundo tem seu tempo, né? A gente viveu muito isso, no caso, por exemplo, na minha vida, assim, por exemplo, na questão da telefonia, né? Que a recarga podia ser eletrônica, o pessoal tinha um cartão físico, aquilo era roubado, né? O pessoal era um troço... Fica pensando assim, por que continua fazendo daquele jeito, né? Então tem uma mudança de cultura. A For All foi a mesma coisa, a gente lançou a plataforma para poder fazer digitalização, só que as pessoas não tinham consciência digital, né? E coisas bem específicas, como por exemplo, que eu estava dando o exemplo do QR Code, né? As pessoas não sabiam usar o QR Code. Então, agora com o Pix, né? O Pix criou a cultura, né? Para poder usar. Então, eu acho assim, todo movimento quando existe uma questão de choque cultural, a gente tem que entender e focar no mercado naquilo que tem uma dor real. Provocar a questão da conscientização, ela é uma coisa sistêmica. Ela não é uma coisa que tu pontualmente consegue gerar. Porque o nível de mobilização sistêmica, ele tem existe uma coisa, uma teoria, em quando 10% das pessoas estão conscientizadas, assim, 10% não há um movimento sistêmico. Mas há um turning point, que quando a curva passa de 30% a 40%, ela vira como se 100% foram impactados. Isso por qualquer coisa. Então, isso vale para uma empresa como, por exemplo, a questão do e-commerce. Enquanto o e-commerce nos Estados Unidos ele atingia 10%, 20% da população, quando ele atingiu 40% da população, foi um turning point, e a Amazon surfou esse turning point, e ela decolou, se tornou esse gigante, porque ela estava super bem posicionada quando aconteceu. E ela foi provocadora do processo cultural, mas ela também viveu um momento. Foi um double, ali foi uma situação dupla ali de situação. Agora, a questão da conscientização, do impacto, ele está acontecendo globalmente em vários aspectos. Da questão da energia, da questão do lixo. A gente, por exemplo, o próprio South Summit, a questão do impacto ele é um item super importante para a gente dentro do processo, porque a inovação ela precisa trazer responsabilidade social dentro da inovação, ela tem que poder gerar para a gente... O South Summit ele tem uma característica diferente de outros eventos, ele tem uma característica de ser um evento que tem por objetivo gerar impacto na sociedade, né? Impacto no ecossistema. Ele não tem o propósito de ser uma grande feira ou ser uma grande conferência, ele tem o propósito de ser... Nós temos dentro do nosso evento uma conferência, nós temos dentro de uma boa feira, nós temos mas o que nós temos é o objetivo de gerar impacto nas startups, gerando condições de startups, fundos e empresas. Por quê? Porque o nosso objetivo é gerar do impacto sistêmico. Então, esta lógica de impacto sistêmico está acontecendo nos mais variados planos, né? E vocês estão nesse negócio num item que é o futuro. O futuro é de ser encontradas soluções de energia
melhores para a sociedade, mais econômicas, né? E melhores para a sobrevivência da nossa humanidade, né? Então, essa consciência nesse processo, ela é não há dúvida em relação a essa necessidade, né? A dúvida é em relação à mobilização do tipo de consumo para poder fazer isso, né? Veja, vamos dar um exemplo de uma coisa que começou antes, que é a questão da consciência do lixo. Né? Hoje em dia, se eu não encontro uma lixeira, sei quanto é que vocês, mas assim, vasos, pô, não tem como separar o lixo seco e o lixo orgânico, me dá sabe assim, me trava, tu entendeu? Eu não consigo botar um lixo seco dentro do lixo orgânico, entendeu? Para mim aquilo é um absurdo, entendeu? Para mim aquilo me dói de fazer quando eu vejo um local que não. Às vezes a gente vai até para os Estados Unidos, a gente vai em local, os caras botam tudo junto, reciclam de outra maneira, né? Depois eu fiquei sabendo como é que é, lógico que eles botam tudo, tem um sistema que processa diferente. Mas aquilo choca, né? Eu acho que a questão da energia está acontecendo isso. Isso vale para o carro elétrico, né? Vale para assim. Eu acredito que sempre que a solução ela passa por um misto, né? Não existe, assim como na questão da comunicação, a gente tem um podcast, a gente tem a TV, a gente tem o rádio, as coisas. Cada um tem uma dinâmica, né? Então, por exemplo, muitas pessoas iam acabar o rádio. Só que hoje, assim, as pessoas... Onde é que você usa muito rádio hoje? No carro. Eu escuto muito rádio. No carro, as pessoas estão usando, quer dizer, hoje já era e agora o rádio deixou de ser aquilo na casa da pessoa de noite, né? Há muito tempo deixou de ser isso com a TV, né? Mas o rádio não entrou tudo e o podcast dentro no rádio. Eu escuto podcast com frequência no rádio, eu acho que é um troço bacana, tu bota lá o podcast, tá deslocando para lá e para cá, ou no avião, né? Eu acho muito bom ficar escutando, às vezes tu não consegue ler alguma coisa no avião assim, é complicado, tu bota uma luz, atrapalha o outro, eu acho, tem uma preocupação com a educação, o cara tá querendo dormir, a pessoa que está do meu lado querendo dormir, eu ponho ela luz xarope ali, então eu prefiro um podcast que eu baixei para poder ver. Então, quer dizer, o rádio eu acho que a mesma coisa é com a energia, entendeu? Eu acho que a energia, a gente está num turning point agora da consciência do tipo de energia, né? Então, acho que o negócio de vocês, ele está, acho que vocês estão que nem a gente estava ali na fora naquele momento, quer dizer, tem um negócio, vocês têm consciência, conseguem enxergar, mas o mercado ainda não está ainda com a dor, né? Faltava dor digital ali naquela época em 2017 quando a gente lançou, que só foi começar a acontecer em 2019. Eu acho que nós estamos só que esse é típica da coisa que também precisa de um... Eu sempre sou a favor da liberdade, né? E menos intervencionismo estatal, mas o Estado tem que ser colaborador do melhor ambiente, entendeu? Eu não digo intervir, mas criar um melhor ambiente para a questão da troca de... Só que é uma situação complicada, porque muitas empresas também investem no processo. Como é que tu gera o equilíbrio nisso aí? Então, nós estamos vivendo um momento de transição que eu acho que vai acontecer. Minha expectativa é que por negócio de energia, eu acho que mais 2, 3 anos, 5 no máximo, vai ser assim, como tem alguns países, né? A gente vê, ou locais, né? A gente pega, por exemplo, Havaí é impressionante, né? Acho que não sei quantos % eu acho que é um bom case, não sei quantos % das casas são, não sei se está certo o que eu vou dizer, mas acho que 30%, 40% das casas são alimentadas com energia fotovoltaica, né? Eles têm muita dificuldade de geração de energia lá, né? Como ilha, né? Uhum. Então, mas acho que isso é uma coisa que toma iminência disso, né? Dessa mudança. Mas isso também eu acho que, aí uma pergunta também, o público gaúcho, ele é diferente? Nós somos quase um país, né? Porque eu tenho assim como ideia que muitas empresas eles começam aqui, que se deu certo aqui dá em tudo que é lugar, porque nós somos diferentes. O gaúcho ele também é mais fechado, ou ele está mais aberto para essas informações, comparando com o resto do Brasil? Eu acho que o Rio Grande do Sul ele iniciou com um nível cultural muito forte em décadas passadas e acabou gerando um certo comodismo e um certo conservadorismo em relação a mudanças num dado momento, na década de 80, 90. Sofremos a consequência disso com várias decisões também equivocadas do ponto de vista de custo do Estado e que vem sendo reformada nos últimos anos numa linha de ter um Estado mais pró-empreendedorismo, pró-inovação. A gente está vivendo um momento único, eu acho, em Porto Alegre, em especial, onde uma prefeitura tem feito vários trabalhos. A gente vem ao longo de vários anos com várias ações das prefeituras, seja no governo anterior, nesse governo em especial, um trabalho muito forte em pró-inovação. O Caldeira aqui, o Quarto Distrito, é prova desse movimento, né? A gente tem a Aliança pela Inovação, a gente tem o Pacto Alegre. O South Summit é um exemplo disso, né? De uma mobilização muito forte, né? De um sonho que o ecossistema sempre tinha e que foi capitaneado e foi liderado aí pelo próprio governador Leite e que eu tive a oportunidade de poder colaborar com esse processo. Eu acho que esses processos todos que estão acontecendo são de um melhor ambiente.
E eu acho que isso nós estamos vendo no nosso estado, ele é uma cabeça diferente, né? O Transforma RS, no qual eu tenho a oportunidade de fazer parte, que a gente juntou CPFs, né, de lideranças setoriais. Então ali, liderado pelo Daniel Rondon, do Grupo Rondon, a gente tem ali Júlio Motim, lá da Panvel, Bruno Zafari, André Gerdau, José Galó, Gabriela, Daniel Santoro, que são várias, Walter Lídio, Busnello, né, também. Então, são várias lideranças empresariais do nosso estado, no qual a gente quer fazer um estado, um Rio Grande do Sul melhor e um país melhor, né? Então, são ações de CPFs, não de CNPJs, né? Então, mobilizações desse tipo fazem com que, então, até foi uma coisa que a gente estava falando antes do podcast, né? Quer dizer, a gente está vivendo esse ciclo virtuoso de coisas que estão acontecendo, eles estão gerando um ambiente empresarial melhor e uma cabeça diferente. Eu vejo hoje, tinha aquela frase que se usava muito, né, algumas décadas passadas, a questão do caranguejo, do balde, que não sei. Efetivamente eu vejo hoje um ambiente pró-empreendedorismo, um ambiente para uma sociedade melhor. Eu vejo um ambiente onde as pessoas estão vendo como é que a gente pode ter um ambiente empresarial melhor, seja a nível governamental, seja a academia muito forte, interligada, porque isso é uma coisa bacana da sociedade como um todo, né? Seja governo trabalhando junto com a academia e junto com a sociedade civil em prol de fazer coisas para isso, né? Eu tenho a oportunidade, até saindo aqui do podcast, eu vou estar indo para uma reunião do Conselho de Empreendedorismo e Desburocratização do Estado, que é um conselho que eu tenho a honra de fazer parte, onde tem ações do governo do Estado junto com a sociedade civil trabalhando para ver o que a gente pode fazer em prol do empreendedorismo e da redução da burocracia. Então, são coisas assim que eu acho que são muito bacanas, que promovem uma mudança de estado, promovem um ambiente mais empreendedor. Isso vai gerando um mindset positivo, né? Então, hoje eu vejo, e o Rio Grande do Sul tem um mindset empreendedor, né? Essa coisa do imigrante, né, vir, né, e ele tem que ralar, né? Eu sou neto de alemão, né? Do Ucrânia, né? Itália tem tudo misturado. Então, isso que é o legal do nosso estado, essa miscigenação muito legal de culturas, né? Criando um processo nosso Pampa, né? Então, hoje o nosso Pampa não é aquele Pampa do tipo assim, tem a tradição gaúcha, que ela é muito importante, mas a tradição gaúcha hoje ela está alimentando uma série de startups no agro, né? Então, a cabeça dessas novas gerações, no qual eu estou no processo de transição, né? Eu estou acompanhando isso, os empresários da minha faixa de idade aqui são empresários que já estão com outra cabeça, diferente dos que são mais velhos que nós, né? E a nova geração que está entrando agora com uma cabeça melhor ainda, quer dizer, mais favorável à mudança, à construção de um país melhor, à construção de um ambiente melhor. Então, eu sou muito otimista. Às vezes a gente se preocupa com o problema do dia de hoje, mas se a gente olhar toda a jornada, né? Então a jornada de cada um de nós e a jornada que a gente está vivendo, ela tem altos e baixos, ela tem uma discussão aqui e ali, a gente ganha algumas coisas e depois perde outras, mas eu acho que a humanidade como um todo, nós temos hoje um ambiente com mais acesso, né? E acho que o empreendedorismo e a inovação ela é muito provocadora disso. O smartphone, então, tem toda essa discussão hoje em dia, né, da questão de redes sociais e todas as questões. Eu acho coisa bacana que as pessoas podem ter a liberdade, que as pessoas têm acesso à informação, as pessoas podem ter um banco digital na palma da mão, inclusão financeira, inclusão nesse processo, as pessoas podem emitir uma opinião. Acho que todas essas questões são avanços de uma sociedade que busca o quê? Uma sociedade onde as pessoas têm mais acesso, onde a democracia seja alguma coisa importante, onde o empreendedorismo tem esse espaço, onde a inovação tem esse espaço. Eu tenho uma visão muito positiva, que a gente vai enfrentar problemas nesse processo, tem coisas a serem corrigidas ou ajustadas, mas eu sempre sou muito favorável, né, à questão do empreendedorismo, da inovação, da liberdade, que a gente possa ter realmente um país melhor, um estado melhor. Eu acho que nós estamos vivendo aqui no nosso estado um movimento muito positivo, tanto dos dois governos que estão a nível tanto estadual quanto Porto Alegre em específico na questão municipal, quanto na questão da sociedade civil como todo. O engajamento do Caldeira é fruto disso, né? O Caldeira, que trouxe bacana aqui, o quarto distrito. Então, acho que eu estou muito feliz, assim, eu estou sentindo que a gente está vendo muito bacana. É o exemplo, né, que a gente vai vendo a cidade se revolucionando, aí quem está vendo que, opa, é por aqui, vamos empreender. Isso, claro, isso abre um pouco a nossa cabeça. Nós, eu e o Danilo, a gente é alimentado por isso. Vendo exemplos, tendo contato com pessoas que fizeram acontecer, sabendo da jornada, das dificuldades, mas sabendo que lá no fim a vitória valeu, passou por cima de todas as derrotas e tudo foi aprendizado. Então nós sim nos alimentamos. Porto Alegre veio um momento muito bom. E eu, como morei fora, eu tenho muitos amigos de fora, hoje eu falo, cara, Porto Alegre tá espetacular. South Summit, a gente foi lá, é uma loucura, é lindo aquilo.
a própria orla, as construções. Então, Porto Alegre vive um momento que tem que ser daqui para mais, sempre, 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 porque nós temos muita potência e, por consequência, esse nosso estado, esse nosso jeito mais fechado de ser, a gente começa a abrir a cabeça porque o exemplo tá nos nossos olhos, né? Isso é muito bom. Tem uma pauta, quero aprender um pouquinho, acho que a galera que nos acompanha, a gente fez uma pesquisa, a gente fez a primeira temporada com 10 episódios, e agora a gente está lançando essa segunda temporada com mais 10 episódios. A gente fez uma pesquisa para entender o nosso público que assiste o nosso podcast e viu que mais de 60% das pessoas que nos escutam tem um CNPJ. E aí vai do dono do mercadinho, vai do MEI, a grandes empresários que nos acompanham, muito pelas conversas que a gente traz aqui, né? E que é, assim como a gente quer aprender, a galera também quer aprender escutando um pouquinho desse podcast. Eu queria aprender um pouquinho contigo com a questão de relacionamento com investidores, com fundos. A gente tem um negócio que a gente está construindo e a gente acredita que é um caminho, a gente já conversa, já se relaciona com o mercado, mas é algo que para mim é novo. E eu tenho certeza que muitas que estão nos ouvindo daqui a pouco criaram um negócio, estão nesse momento de receber alguma captação ou de fazer alguma fusão, alguma coisa nesse sentido. E tu passou lá do início, né, sendo adquirido, hoje tu investe, então acho que tem alguma coisa para nos ensinar e falar um pouquinho para um empreendedor que está com um negócio que a gente já gera uma certa atratividade do mercado e a gente tem esses desafios de aprender a se relacionar, de entender como modelar um negócio de uma forma que viabilize isso, como escalar essas coisas, né? Olha, a questão do empreender, eu acho que ela tem que ser uma coisa bem ampla, né? Depois vamos falar a questão do fundo, mas, por exemplo, eu tenho feito um trabalho bacana aí com parceria com o pessoal da CUFA. Uma pesquisa indicou o seguinte, que 7 de cada 10 pessoas da população economicamente ativa das favelas gostariam de empreender seu próprio negócio. Então, a lógica de empreender o seu próprio negócio, ela está muito forte hoje na sociedade como um todo, né? Então, desde o empreendedor que quer... E eles querem empreender na própria favela, né? Nessa pesquisa que o Renato Meirelles, da Locomotiva, fez nos troços muito bacanas, que mesmo que eu ganhe 3 vezes mais do que eu ganho hoje, eu quero continuar na minha comunidade. Entendeu? Então, a lógica do empreendedorismo, ela vai desde quem quer aprender um próprio negócio, que precisa de um dinheiro para montar seu estúdio de cabeleireiro, precisa de um dinheiro para poder comprar uma moto para ser um motoboy, quer dizer, precisa dono da sua própria geração de receita, né? E aí poder ir atrás, né? Acho que isso é um troço muito bacana. E quando a gente vai para o mundo de inovação, a gente viveu muito aquela cartilha do tipo, tem que ser o VC check, né, pessoal? Como é que é? O Silicon Valley check. Eu acho que para cada tipo de negócio, existe um tipo diferente de investidor que tu deve procurar. E isso é uma coisa bacana que a gente tenta, sabe, trazer cada vez mais. E uma coisa que a gente focou muito no South Summit foi, a gente trouxe mais de 700 investidores para cá, né? Para poder posicionar. E trouxe startups do mundo inteiro, para poder gerar troca, né? Então, porque há uma grande dificuldade de entender e de encontrar qual é o teu parceiro certo, né? Quem é o teu parceiro certo? Não é porque tu falou com 10 fundos e não deram certo que teu negócio é errado. Na verdade, às vezes também tu só está procurando o teu negócio. O teu negócio não é... Porque muitas vezes os caras no Silicon Valley é tipo, olha, precisa ser um fundador com tanto... Eles têm as pessoas... E muitas vezes os caras que estão valendo não empreenderam nada na vida, né? Esse é outro problema que acontece muito ruim nos fundos. Bons são aqueles fundos que têm como sócios caras que empreenderam e ralaram e sabem a dor de empreender. Né? Porque às vezes o cara fez um estudo, um profissional qualificadíssimo, mas ele não viveu a dor de empreender. Então, porque a análise dele, a empatia que ele vai ter para entender o negócio não vai ser igual. Então, eu sempre recomendo que tu busque fundos e busque ter interlocuções com pessoas que do outro lado empreenderam e têm entendimento do teu tipo de negócio. Porque a chance de sucesso, de poder ter empatia e a pessoa investir no teu negócio, ela aumenta absurdamente e vai ser muito importante que a pessoa tenha experiência no teu setor para ela poder te ajudar. Porque senão vai ter uma distância muito grande de cultura, de experiência, de jornada entre o que aquela pessoa do outro lado do fundo tem contigo, porque os problemas irão acontecer, certo? Como eu estou falando aqui, eles irão acontecer. Teu plano não vai ser 100% certo, né? Tu vai ter que buscar alternativas. Todos os planos não são 100% coisa, senão seria fácil investir em qualquer negócio, a chance de dar errado ela, né? E tem fatores externos ao próprio teu plano. Às vezes não tem uma mudança ecológica,
econômica, às vezes tem uma mudança de governo que muda algumas questões no teu ambiente de empreendedorismo, que isso vai modificar o teu próprio ambiente, né? Isso gera dificuldades, né? Ou mudança agora, por exemplo, a captação agora está mais difícil, né? Está bem mais difícil, por quê? Porque tem uma reprecificação no mercado, estava muito elevado. Então, todo esse ambiente... Então, eu digo o seguinte, procure se aproximar de fundos ou processos, esteja dentro de um ambiente favorável, por exemplo, como um parque tecnológico, como o Tecnopuc, Tecnocinos, né? Como aqui o Caldeira, né? É importante estar próximo de uma aceleradora, é importante trabalhar coisa, procura ambientes como Endeavor, né? Que apoia, faz mentoria em programas Scale-Up da Endeavor. Eu acho que o fundamental é procure e troque informações, né? E procure encontrar quem que pode ter a ver. E aí, normalmente, tu tem que fazer ajustes, né? Então, aí tu vai fazer ajustes de acordo, mas também, às vezes, não é uma questão de ajuste, é uma questão de que o teu negócio não tem fit com esse tipo de coisa. Tem gente que tem tese de, por exemplo, adquirir, crescer fazendo aquisições, crescimentos, né, por aquisições, né? Tem fundos que trabalham com crescimento por aquisições, tem fundos que trabalham, que não fazem aquisições, que querem só crescimento orgânico, que querem que isso venha ter um conjunto de 2, 3 fundadores. Então tem que ver qual que é o vice-cheque e qual que é o elemento desse fundo com o teu tipo de negócio, e é importante tu estar dentro de um ambiente que tu possa ter orientação e tu possa dividir dores. Então, por isso que é importante tu não ser só um empreendedor solo, tu ter mais outros empreendedores contigo. Por isso que é importante tu estar dentro de um ambiente que tu possa pegar aqui do outro lado, tu ver, pô, fulano, como é que tu fez para captar? Cara, fiz isso, aquilo, putz, não tinha pensado isso, vou fazer isso na minha próxima abordagem, né? Tu tem que participar de eventos como um South Summit ou outros eventos que tem disputa de competições de startups. A própria situação de cases que aconteceram no próprio South Summit, né, do ano passado, né, o Felipe diz, né, que você conhece bem, que tá aqui, coisa, pô, case muito legal dos caras, né? Sim. Então, acho que essas coisas falam muito, né, quer dizer, é tu ter resiliência, tu continuar, mas tu também ir atrás, né, nunca desistir, mas buscar um espaço em que tu tenha a oportunidade de tu aparecer e tu possa realmente conquistar. E tá aí, acho que podemos citar vários cases, como deles mesmos, né, Lears Bank, né, acho que é um case muito legal, acho que fala muito desse tipo de coisa, quer dizer, pô, os caras ralaram, fizeram, conseguiram espaço, foram lá e conseguiram mudar a vida, isso fala muito, né, então acho que essa é a dica que eu dou. Então, seja inquieto, né? Seja inquieta, né? Vá atrás, procure estar num ambiente que possa fazer isso, fale com mais pessoas, procure participar de competições, né? E tente encontrar o fit e vá ajustando o teu negócio também. Tem que cuidar até que ponto é teimoso, até que ponto é resiliente, né? Sim. Porque o empreendedor, normalmente, a pessoa é meio, né? Então, ele tem que ter... Na raça, né? Mas... Às vezes a gente também tem que ouvir um pouco, porque às vezes quando a gente começa a dar errado, você, pô, ninguém tá me entendendo, será que tá com alguma coisa? Tá todo mundo errado. Isso é muito difícil, né? Saber o limite da teimosia e da resiliência. Cara, até onde eu tô indo. Por isso que é importante conversar com pessoas, né? Isso, trocar ideia. E tá aberto, não conversar por conversar, de tá aberto ao ponto de daqui a pouco o que vem do outro lado não é o que tu queria ouvir. Mas esse faz parte, tá no aprendizado, tá no crescimento, e isso é que nos motiva, assim, é isso que é fantástico, que eu acho legal dos empreendedores, que é o que eu me alimento hoje, assim, vai, acredita, como nós estamos aqui no Caldeira, tem muito essa troca, e o Danilo, ele me instiga muito, e vamos indo, vamos aprendendo, errando, acertando. E agora eu já falo como empreendedor, né? O pessoal tá empreendendo, tá super bem. Eu falei, vai ver como é difícil empreender. Porque eu vivi um outro mundo, né? A gente só jogava, entre aspas, e tinha um salário, o dinheiro, toda uma estrutura por trás. A gente não... Outros tipos de riscos, né? Tem riscos também, porque... Claro... A paixão, né? Tipo assim, esse é o risco de tu perder. Que no Brasil o esporte é super... você é o segundo colocado, é o primeiro dos últimos e deu. Isso aí nos cria um calo muito, muito forte a ponto de eu saber conviver muito bem com a derrota, mas além do limite. Derrota não é legal. E no futebol a gente nem a passagem de avião a gente fazia. A gente chegava no aeroporto já super protegido, o cara já te dá a tua passagem com a tua poltrona, então eu chegava no hotel, comidinha, fisioterapia, então só jogava. Agora essa vida real... que todo mundo falava, tá bom. A vida real é bem difícil. As histórias são muito difíceis. Empreender é complexo, né? É bem complexo. E aquele negócio, depois vão falar que foi sorte, né? Ninguém vê. O senhor mesmo falou que acordou cedo e tinha um pepino gigantesco para resolver. As dores ninguém vê, né? É verdade. Isso é muito hoje legal. Hoje 5 e pouco, hoje foi. Mas é isso aí, faz parte da jornada. Tem momentos, mas assim, mas é bacana estar cercado de pessoas que vão dividir aquele problema junto, que a gente vai tentar buscar construir uma outra coisa, entendeu?
E faz parte, né? Acho que os desafios, eles acontecem, né? Mas eu digo, o importante é entender que isso faz parte da jornada e ter serenidade de poder enfrentar isso aí fazer assim, ó, eu acho que também, se a jornada, eu digo, é tão importante quanto escolher a pessoa que você vai casar, que vai estar junto à vida, quanto quem vai ter o teu sócio, né? Porque, assim como tem os problemas nas relações, a sociedade é uma relação entre pessoas também. Sim. Então, escolher muito bem os sócios para que, nos momentos difíceis, a gente possa estar unido para poder enfrentar os problemas, ela é muito importante também. Então, eu digo que muitas vezes a gente vê um M&A, uma empresa compra outra se junta e depois os caras separam, porque quando a gente vai ver lá por trás o que não estava certo, é que não existia alinhamento de valores, né, do propósito no qual os dois tinham se juntado. E podia fazer todo sentido aquelas empresas se juntarem, mas não dá, não é água e óleo, não mistura, tu entendeu? Água e vinho não rola ali, não fecha, né? Então, é fundamental a gente encontrar as pessoas certas para que nos momentos difíceis a gente possa ter o problema e para que a gente encontre também fortaleza para poder buscar momentos mais fáceis, entendeu? Acho que isso é um pouco da jornada, né? Então, e para a jornada ser legal, a gente tem que ter gente bacana do nosso lado para poder enfrentar essa jornada. Saber com quem tu vai ter ajuda, com quem tu vai cuidar dos problemas, não da vitória. É ver quem é o teu sócio no problema. Eu acho que isso é o principal. E tem que ser valores mesmo, tem que bater o mesmo pensamento, senão lá na frente dá tudo errado. É verdade, é isso aí. A gente vai encaminhando para o final, tem mais umas 2 perguntinhas só. Como é que tu organiza a tua agenda para lidar com tantas pautas diferentes uma da outra num dia a dia? Como é que tu trabalha isso até mentalmente, né? Às vezes deve pensar, putz, esqueci de ver uma coisa, é família, é 5, 6 negócios. Poxa, como é que tu organiza a tua agenda? E fala pra gente, porque acho que é a primeira coisa que um empreendedor de sucesso tem que ter é a gestão da agenda, né? Eu acho assim que eu ao longo do tempo fui aprendendo cada vez mais a estabelecer o seguinte: quando tu amplia no processo, tu tem que ter uma coisa na tua mente, tu não vai conseguir dar conta de tudo. Então, e a gente passa às vezes por momentos de maior sobrecarga, né, gerando dificuldade na entrega no processo lateral, né? Então, como é que eu administrativamente eu entendi o seguinte: eu tenho uma dinâmica. Domingo de noite eu organizo minha semana, né? Eu trabalho um horizonte de longo prazo no que eu preciso fazer. Gosto de entender quais são os objetivos centrais do ano. Gosto de acompanhar as metas mensalmente, trimestralmente, mas eu faço uma agenda muito firme das semanas, fazendo uma análise retrospectiva da semana que passou e da semana que vem, entendeu? Todo domingo de noite. E domingo de noite, no máximo segunda de manhã, eu faço essa análise, né? Preferencialmente domingo de noite. Eu organizo, então, o que está pegando, quais são os itens mais importantes, estabeleço as listas de prioridades, e aquilo que eu sei que não é prioridade, eu efetivamente, não adianta eu ficar sofrer com aquilo, eu não vou dar conta. Entendeu? Então, eu estabeleço a lista de prioridade e foco nelas. E aquelas que eu sei que eu preciso resolver, eu tenho que endereçar. Entendeu? E tem uma agenda seguinte: os negócios, eu sempre tenho sócios, né? Sócios que operam os negócios, sócios que tocam os negócios, que estão... então, são os executivos empreendedores ou empreendedores desde o primeiro momento, que co-constroem comigo, com o meu sócio, com o pessoal, e que eles tocam os negócios. Então, eu cuido mais da estratégia, da montagem do time, faço investimento seed ou VC dentro do processo. Eu normalmente não invisto em negócio de terceiros, eu invisto em negócio que eu estou co-construindo, né? E aí, então, eu faço uma agenda assim. E aí, procuro ter... eu tenho que fazer um esporte, faço de mais cedo. Quando consigo, assim, então tem que ter uma certa disciplina. Tem vezes que eu faço isso muito bem, tem vezes que eu não faço tão bem. Agora tá um pouquinho mais gordinho, então tem que dar uma... Qual esporte? Eu gosto de jogar tênis, né? E aí, gosto de fazer bike, assim, gosto de fazer bike também. Na praia. Na cidade, assim. Pedala? Não, praia. Na praia, para fim de semana, bike sempre. Ando umas 4 vezes, de manhã e de tarde, bike. E durante a semana aí treino, só que eu tô um pouco parado, que deu uma machucadinha no joelho, dei uma escorregada na linha lá do tênis, deu uma machucada como é que é? Como eu não faço balé, não tô acostumado a fazer pacato. Lateral, então, medial, alguma coisa assim? Foi isso aí, foi esse bichinho que deu uma estragada forte aqui.
E aí tô me recuperando, né, para voltar a treinar de manhã cedo, que eu jogava às 6h30 da manhã 2 vezes por semana, né, e treinava mais 2 vezes funcional, assim, para poder gerar fortalecimento. Agora tô só com a funcional e só com a bike, né, que tentei voltar esse final de semana pro tênis, não deu, senti no saque, vou ter que ir mais uns 2 semanas. No saque já? No saque porque quando salta dá o pulo, né, saca e cai, dá o choque, né? Dá o choque, né, então aí não deu. Então eu procuro fazer um esporte, procuro viajar, uma coisa que eu faço há vários anos. Eu e minha esposa, a gente tira uns dias só nós, vamos para algum lugar do mundo. Eu já fui a 27 países no mundo já. 27 países. Eu gosto de fazer isso. Então, a gente pega um feriado, emenda com a semana posterior ao feriado, acaba dando uns 10 dias ali todo. Então, isso é um negócio bacana que a gente vai para algum lugar novo. Sempre um lugar novo. Qual foi o último e qual é o próximo? O último que a gente foi para Sardenha, na Itália, né? E o próximo que a gente vai ser agora o sul da Espanha. Então a gente não conhece o sul da Espanha. Eu fui muitas vezes a Madrid por causa do Santander, negócio lá. E agora com o South Summit lá, a South Summit começou na Espanha com a Maria Berromea, uma fundadora espetacular, uma mulher incrível, né? Que é a fundadora do South Summit lá em Madrid. E nós estamos indo agora, tem um South Summit de Madrid agora em junho, e a gente vai dar no fim de semana anterior, eu vou lá 3 dias, eu vou pegar o fim de semana para dar uma olhada no sul da Espanha, só para dar uma olhada, mas eu vou estar passando lá. Mas um pouco é disso, um pouco é fazer isso aí, e entre o Natal e o Ano Novo, porque então é a forma que eu encontrei de poder lidar com tantos negócios, é pegar um corte aqui, um corte no final do ano, e assim eu tenho feito vários anos assim. E fim de semana eu tento assim, não trabalhar no sábado. Sábado para mim assim é sagrado, assim, eu preciso sexta desconectar e passar o final de semana. Eu trabalho com muito intenso durante a semana, mas aquele negócio do pessoal tá de domingo a domingo trabalhando, isso não é jornada, isso não é coisa. Não é saúde, né? Não é saúde. Então eu tento assim, não trabalhar final de semana, entendeu? Eu tento assim evitar descansar, ver filme, curtir a família, entendeu? E trabalho muito intenso durante a semana. Então esse é o meu ritmo que eu tenho há muitos anos, né? E tem sido legal, assim, tenho conseguido, então consigo administrar a família, administrar tá dando descanso, certo, então, né? Tá dando certo. Tá dando certo. E aí escolher bem a esposa, a companheira, né? Então é importante isso, porque para poder ter essa jornada, ela agora está empreendendo também, temos uma escola de dança muito bacana aqui em Porto Alegre, legal. Que é minha filha e ela, junto com uma sócia nossa, a Marcela, e a gente tem o Gira Escola de Dança, é uma escola muito bacana. E ela está empreendendo também, né? Entrou nessa loucura de empreender também aí, né? E então tem sido muito legal, né? Meu filho é médico, minha filha faz fisioterapia, mas é dança também, então com ela que a gente se inspirou para poder investir nessa escola. Então estão aí, os dois. Família é importante. Eu ia perguntar da família e o Danilo falou, porque eu não tive, né? A vida toda, eu saí de Erechim com 13 anos e agora estou querendo recuperar o tempo, né? Claro que o tempo não volta, mas é isso, assim. A minha pergunta era como que faz para cuidar da família numa correria tão grande, né? Porque não adianta, se a gente não tem eles, não tem estrutura nenhuma. Se der qualquer coisa errada na família, vai respingar no trabalho, não vai produzir e tá respondido. Tem que tirar um dia da semana para a família. O fim de semana, a família para mim é fundamental, né? Acho que os filhos, a esposa, a gente poder ter, os amigos, acho que são coisas que o trabalho para mim ele não tem aquela coisa ruim, para mim ela é uma coisa importante no sentido porque para mim não é pesado o trabalho, né? Mas também eu acho que sempre que tem alguma coisa que a família pede ou a saúde pede, a gente tem que botar sempre a família e a saúde em primeiro lugar, né? Para que a gente possa ter capacidade de poder trabalhar com a mente sã e com tudo. Porque não adianta, né? Onde a gente dedica a maior parte do tempo, o que é mais caro para nós na vida? O nosso tempo, né? E o trabalho é onde a gente dedica a coisa mais, o maior tempo da nossa vida. Então a gente tem que ser uma coisa que a gente goste, né? Mas a gente também não pode esquecer desse balanço com família, com estudo, né, com diversão, né, com todo o processo. Tem que encontrar algum balanço, e tem épocas que tu tem que dedicar mais para a família, tem épocas que tu, né, os filhos, principalmente quando os filhos estão menores, né, e acaba tendo uma dedicação maior para esse processo, mas a de cuidar, de dar atenção. Tem fases, tem dificuldade, assim como nas empresas, nas relações também, às vezes tem mais dificuldade, a gente precisa estar mais próximo, né, então, e poder ajudar e estar próximo. Então, para mim, família sempre foi muito importante, né, e amigos também, poder viajar, eu gosto de viajar, eu acho que é um troço que eu curto fazer, né, então eu faço essas escapadas assim, e final de semana gosto de ir pra praia, né, nossa praia aqui, eu gosto de pedalar na beira da praia, pesquei final de semana, detonei, eu não pescava com tarrafa aqui, machuquei minha mão aqui, mas tô feliz porque eu peguei uns peixinhos, comi uns peixinhos. Você tá feliz, tá bom. Além desse domingo de noite que tu faz esse planejamento,
Tem alguma coisa que tu acha importante no papel de liderança, assim, que é sagrado, assim, toda semana tu faz, tipo, tem uma reunião específica que é importante fazer mensal, quinzenal, diário com um setor, com a área específica? Rito de governança, né? Então, o importante é que todo processo implica em tu ter o hábito, né? Então, assim, cada vez mais hoje se discute a questão do planejamento estratégico de muitos anos. É difícil tu fazer. O planejamento para 3 anos, 5 anos, ele é muito inspiracional. Ele tem que ser o teu sonho, onde é que tu quer atingir e com algumas grandes metas, né? Mas é difícil tu desdobrar isso num plano muito detalhado. Tu consegue desdobrar quais são que produtos que tu quer ter, onde é que tu quer atingir numa lógica de longo prazo, né? Então, 3, 5 anos, eu quero ter esse tamanho, quero ter esse market share de mercado, eu quero ter esse processo. Esses são desafios que tu tem que botar para 3 anos ou eventualmente 5 anos, tá? E critico um pouco a lógica de 5 anos, tá? Porque o mercado mexe tão rápido que é até difícil. Mas eu acho que é bom ter este sonho. Eu quero fazer um IPO, eu quero se tornar grande, eu quero ter 10% de cota de mercado, eu acho que é importante ter essa visão, muito mais uma linha de visão, né, de ambição, ou de sonho, ou de propósito no que tu quer atingir nesse processo. E aí tu traz para o planejamento do ano e nos faz usando o que tu quer atingir em cada ano. E no do ano tu tem que ser bem detalhado. Olha, eu quero esse indicador, eu quero esse processo aí. E aí como é que se faz? Você faz um acompanhamento mensal, desdobra essas metas por mês, né? E faz uma revisão trimestral para saber se tem que fazer algum ajuste. Eu acho que esse tipo de dinâmica que é planejamento estratégico anual, revisão trimestral, porque o que eu costumo dizer é que aquela revisão, aquele plano trianual que o pessoal revisava anualmente, virou plano anual que tem que revisar trimestralmente, pela dinâmica do mercado novo. Eu faço essa brincadeira porque eu acho que eu gosto muito de Rancharan, não sei, a lógica que tu vai vendo planejamento estratégico também, tu vê Falcone e outros que eu acho que tem que trazer uma atualização para o ambiente competitivo hoje, principalmente quem trabalha com tecnologia, eu trabalho com esses processos, mas hoje qualquer mercado, na verdade, está sofrendo a questão digital, dificilmente o nível de competitividade aumentou até na indústria, né? Então, eu recomendo isso. Então, um bom planejamento de 3 a 5 anos de ambição, onde é que tu quer chegar, eu quero chegar a X milhões de faturamento, eu quero chegar não sei o quê. Estabelece algumas 3 indicadores macro nesse processo, market share, esse tipo de coisa. Trabalha o que tu gostaria de ter na tua companhia para ter esse ano e faz o planejamento muito detalhado do teu ano em curso, do ano que vai entrar, antes de entrar no ano, naturalmente, né? Tenta fechar lá para outubro, novembro, né? Tem empresas que fecham em setembro, eu acho complexo isso. Mas depois com o tamanho da companhia, às vezes os caras têm que fechar muito antes para poder ter toda a aprovação, todo o rito. Mas eu acho que fecha em dezembro, no máximo. Aprova a linha, inicia o ano com todo mundo alinhado a partir de janeiro. Algumas empresas a gente conseguiu fazer isso muito bem, outras a gente não consegue fazer muito bem, porque depende do estágio que está a companhia, está no meio de uma captação, algumas coisas a gente às vezes não está conseguindo fazer isso muito bem, às vezes outras a gente consegue. Então tem empresas, por exemplo, no portfólio que a gente está com isso bem estruturado, tem outras que não está tão estruturado assim, mas eu digo, essa é a dinâmica que a gente deveria fazer ao nosso to-do. Faz a visão trimestral, né? Mas faz o documento mensal e seja muito rígido na semana. Lembrando que cada dia é 5% da meta do mês, né? Então, pensando assim, tipo, se eu não fiz tal coisa, como é que eu recupero o tempo, né? Que a gente, né, seja nas relações, seja nas empresas, para poder fazer a meta. Então, toda semana faz um bom acompanhamento. Eu gosto de fazer as verificações segunda-feira. Tem muitas pessoas que fazem isso sexta. Sexta a gente está cansado. A semana foi dura. E teu nível de capacidade de reflexão e outra coisa, tu vai desconectar no final de semana. Se tu quer desconectar no final de semana para te recuperar energia, tu fazer check-up, fazer uma verificação na sexta-feira só vai te deixar com agonia para todo final de semana. Então faz o seguinte, desconecta no final de semana. E não vai fazer direito daí. E não vai fazer direito. Preocupado. Começa bem a segunda-feira. Vai com um bom... Eu gosto do kickoff segunda. Faz o kickoff da semana na segunda, executa, eventualmente discute algum tema estratégico talvez na sexta, mas não faz verificação sexta. Eu recomendo sempre a verificação, o kickoff semanal sexta. E para algumas dinâmicas, algumas empresas, principalmente quem é muito de venda, de varejo, tu tem que fazer a daily de manhã, né? Que nem a dinâmica da Ambev, da Fenza, de todos os caras, o que é? É o cara de manhã, e aí pessoal, vamos lá, meta. Então, aí tem uma outra coisa, eu tô falando do momento de comercial mesmo, né? De coisa que sabe que é no dia a dia, assim, como no esporte, outra coisa, tu tem que ter aquele warm-up do dia para fazer todo o processo de venda. Mas isso é uma outra coisa que vale fazer um processo um pouco diferente, mas para mim o acompanhamento tem que ser semanal, ter essa visão de onde é que tu quer chegar, ter o planejamento do ano que tu quer atingir, desdobrar isso por mês, fazer revisão trimestral e faz um documento absurdamente próximo na semana. É aqui que tu vai ganhar meta, é aqui que tu vai comprometer as pessoas, aqui tu vai engajar as pessoas dentro desse processo. Então faça esse processo semanal, essa é a dica que eu dou. Que maravilha. Tá pago a conversa. Tá pago. Tá ótimo para nós. Já vamos sair direto aqui e botar algumas coisas em prática. Muita coisa a gente já faz. Mas sempre é bom ouvir aquela coisa da ótica diferente de alguns pontos, né? A forma que tu quebra as metas,
os objetivos, vamos dizer assim, né? Concordo essa questão do longo prazo, né? A gente tem uma visão assim de longo prazo na empresa, que é bem de longo prazo, e a gente vai entendendo os caminhos que a gente vai trilhando, os resultados que a gente vai tendo e os que a gente não vai tendo, e a gente vai se ajustando, vamos dizer assim, né? A gente tinha um planejamento anual, 2023, e aí 2023 muda o governo, muda as perspectivas, gera uma insegurança no mercado, se vai para cima, se vai para baixo. Reduz o investimento. E aí reduz o investimento e a gente passa por um primeiro trimestre que também tem verão. Aqui no Rio Grande do Sul sabe como é que é verão, né? Gera mais o mercado fica mais disperso, enfim. E aí a gente olha passou 25% da meta já. E aí, o que a gente faz, né? 25% da meta já faltou, já estamos no meio do ano, né? O que a gente faz? A gente senta, realinha, olha de novo, faz um trabalho mais semanal, mais diário, começa a olhar para o número de uma forma diferente, né? Esse tempo teve uma palestra do Jorge Gerdau aqui na... O Dr. Jorge incrível. E aí ele falou assim, a coisa que fala, eu saio replicando o que ele falou aquele dia, né? Ele falou assim, nada como uma boa crise para a gente aprender a trabalhar melhor, né? E aquilo ficou muito para mim, né? Eu disse, realmente, quando tem uma crise no teu negócio, o que tu vai fazer? Tu vai trabalhar melhor. A experiência se tem uma pessoa que eu digo assim, que eu tenho... Ele inspira, eu admiro. Quero trazer ele aqui. Não, olha, esse cara é uma pessoa incrível e uma visão e sabedoria, né? Acho que é talvez uma palavra que eu possa traduzir dele. Ele tem uma sabedoria. Os poucos contatos, já tive vários contatos com ele, mas assim, não é uma pessoa que eu toda hora, mas os poucos contatos tive, mais recentemente tive a oportunidade de conviver com ele mais próximo. É uma pessoa com uma sabedoria. Ele é uma pessoa que o Grande Sul tem que exaltar, né? Porque ele é realmente uma pessoa que ajuda em tudo, né? Tu vê, a educação tá lá. A coisa de impacto dele tá ali. Ações para o empreendedorismo tá ali. Tá sempre ali ajudando, cara. Tá sempre ali, como é que eu posso ajudar? E humilde, assim, cara, assim, podia falar assim, 30 minutos dele, assim, sem exagero, podia falar assim, da quantidade de coisa que eu acompanho a história dele, todo o processo da Gerdau. Eu era, quando era moleque mesmo, eu tinha estudado a história da Gerdau, eu achava assim, incrível, assim, a questão como eles tinham conseguido, né? E o que eles fizeram a nível de crescimento global foi um troço impressionante, né? Então, eu acho que vale a sabedoria dele e o que ele está fazendo pela nossa sociedade é o que merece a admiração de todos nós mesmos. Trazer ele, né, Rafa? Legal. E é daqui, né? Daqui. Assim, é sensacional. E sabedoria, eu acho que é o maior aprendizado que tem. É se alimentar desses caras, que eles falam... Com poucas palavras, eles falam muito. Então, ser um bom ouvinte dessas pessoas, eles nos levam não só para empresas, para a vida. Como lidar com a vida no modo geral. Esperamos, né, um dia trazê-lo aqui, aprender um pouquinho, ou conversar um pouquinho com ele, porque pro nosso mundo é super importante também. Vou conseguir. Tu tá na lista desde a nossa primeira temporada. Eu tô falando que esse cara é teu fã, esse cara, meu Rafa, Deus do céu. Quando a gente pensou assim, eu falei, eu tô em dívida com vocês. Esse aqui. Tem uma lista lá de uns 40, assim, que a gente quer trazer, que tava ali. Na primeira temporada a gente não teve agenda, porque tava no circuito ali de South Summit, final de ano. Agora passou... Daí a gente, agora que... Me mandou mensagem assim, eu falei, Danilo, Sobes, estou em dívida com vocês aí, vamos lá. Não, realmente, quando puxou a última vez aí, eu também disse, eu tô muito ferrado, cara. A agenda tava, como eu te falei... Eu mando mensagem, velho. E a gente agradece muito, né, desde já pelo tempo, né? A gente sabe que o tempo é muito valioso para vocês e vocês tirar um pouquinho desse tempo para a gente poder ajudar alguém também do outro lado. Eu acho que vale muito. Os que estão fazendo aqui, Sobes, Danilo, é muito legal. Acho que a gente estava falando antes, né? Falta um podcast com esse empreendedor mesmo. Aqui eu acho que vocês estão fazendo, eu acho que é muito legal, tem que ser valorizado, né? E eu que peço desculpa para vocês pela demora, não estar aqui com vocês. Pelo amor de Deus. E aí a gente tem que apoiar, tem que valorizar, e o que vocês estão fazendo é muito legal. Contem comigo, o que precisar também para ajudar aí a buscar outros aí, para a gente poder trabalhar, porque acho que é importante a gente poder valorizar o podcast. Eu acho que é um processo muito legal, porque é um bate-bola e a gente consegue dividir muita coisa, assim, né? E acho que vocês trazem bastante perguntas, assim, importantes sobre... E a gente poder dividir, poder compartilhar para que a gente possa ajudar os demais, né? Eu aprendo com muitas pessoas, eu gosto de estar aqui, acho que todo dia é um dia melhor, todo dia a gente consegue algo diferente. Então, acho que para mim foi muito importante estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra estar aqui, podendo estar com vocês, e contem comigo o que precisar também, tá? Muito Parabéns obrigado. pelo projeto. Muito obrigado.
Aproveitar então, né? Acho que agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final aí. Compartilhe, é um conteúdo de muito valor, tenho certeza que vai agregar, assim como agregou pra gente. A gente tá nessa batida aí de gravar vários episódios. A gente ainda não sabe se esse vai ser o primeiro, segundo, terceiro episódio. A gente tá fazendo um compilado, até porque os nossos convidados têm uma agenda bem restrita. Então, a gente tem que saber conduzir isso. Mas aproveita, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe, para que fique por dentro dessas conversas, que cada vez vai vir coisa melhor aí. Isso aí, muitíssimo obrigado por estarem aqui. Como você bem disse, acompanhe até o fim. Espero que essa conversa aqui ajude vocês aí do outro lado, que alguém que tinha alguma dúvida, vai firme, aprenda, e se der errado, melhore e vai de novo, porque uma hora a vitória vem. Então, muito obrigado mais uma vez, até o próximo episódio. Pode dar teu encerramento aí. Obrigado aí, parabéns pelo podcast. Eu acho que eu falei, é um empreendedorismo na veia. Obrigado por estar aqui com vocês e espero que a gente possa ter dividido legal com o pessoal. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.